Aleluia! Boa noite, irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto virtual do Exército de Salvação do Corpo Central. Para você que nos visita pela primeira vez hoje, que está conhecendo a nossa igreja através desse culto, queremos dizer que você é muito bem-vindo, sinta-se querido e amado em nosso meio, apesar de, infelizmente, nesse momento não podemos nos conhecer pessoalmente, né? Mas espero que em breve isso possa ser possível, se Deus quiser. Espero também que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, suas famílias também. Temos passado por tempos difíceis, né? Mas o Senhor tem sido conosco, tem nos sustentado, tem suprido nossas necessidades, tem atendido nossas orações, tem nos dado alegria, ânimo, renovo e a cada dia nos dá palavras que nos sustentam e que tornam esse momento mais ameno. Né? Graças a Deus por isso, possamos ter esse coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu espero que essa palavra de hoje venha a falar ao coração de todos nós, que possamos ter a nossa mente, o nosso coração abertos para receber a palavra do Senhor hoje. E eu gostaria de começar esse culto com uma leitura bem breve, que está em Salmos 3, do 3 ao 5 e o verso 8. E o texto diz assim: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Que palavra alegre, né? Que palavra que nos traz e nos renova a esperança. Nós vamos ouvir agora uma música que se chama Alguém e ela fala justamente sobre isso, né? Essa música, ela traz o quanto nós podemos confiar no Senhor, independente do momento em que estivermos passando, né? Muitas vezes nos sentimos desanimados, desolados, tristes, afetados por N situações ao nosso redor, mas existe alguém que olha para nós, que quer ouvir o nosso pedido e que quer cuidar de nós, quer atender às nossas necessidades, né? Que essa música possa falar ao seu coração e te renovar a esperança no Senhor. Amém? Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, vem aí a espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo
Que palavra animadora, irmãos. Em tempos difíceis, em tempos de angústia, nós temos a quem nos socorrer, né? Nosso Senhor é por nós, nos atende, nos ouve, nos ama e cuida de cada um de nós. Graças a Deus por isso. Agora nós vamos ouvir um testemunho trazido pelo nosso irmão e meu marido, Jamil. Aleluia. Em primeiro lugar, queria dizer boa noite a todos e mais uma vez muito agradável e uma bênção para mim poder estar aqui hoje compartilhando um testemunho. Há 2 dias atrás, o Joaquinzinho, meu filho, teve que tomar 2 vacinas, né? E só que logo depois que ele tomou, ele começou a ter uma reação, né? Por causa das vacinas, que dessa vez eram um pouco mais fortes. E com isso ele veio a ter febre. Então a gente veio controlando, meio que monitorando a febre dele, né? Nos primeiros dias, e a gente viu que estava subindo ali, estava em torno de 38. Aí depois caía um pouco, enfim, subia, até que ontem acabou subindo demais, então chegou nos 39 e depois a gente decidiu levar ele para o hospital, e no caminho para o hospital ele já tinha batido nos 40 graus de febre, né? O que deixou a gente também bastante assustado. E ao longo dessa semana, diversas outras coisas aqui na nossa família e tal, alguns outros problemas e tal, não conjugais, mas problemas de burocracia, de algumas coisas que a gente precisava resolver e tem tomado nosso tempo e tal. E às vezes a gente acaba não olhando, né, para as coisas que realmente importam, e a gente acaba olhando para outras coisas como se fossem mais importantes, ou enfim. E quando isso aconteceu com o Joaquinzinho ontem, né, a gente foi ali naquele hospital, né, logo ele já foi medicado, e aí ele tomou um banho no hospital, já a temperatura já voltou ao normal. E enquanto eu aguardava, né, a Lana voltar com ele, eu tava justamente pensando a respeito disso, né? Eu falei, poxa, quantas vezes na vida eu tenho olhado ou tenho dado mais importância para coisas que de fato não têm importância ou não são relevantes para a minha vida, né? E eu imaginei, eu falei, poxa, é a vida do meu filho, né? É o meu filho que tá ali passando mal, e se eu pudesse fazer qualquer coisa para tirar ele daquela situação, eu faria, né? Então me fez refletir a respeito do que Deus quer para as nossas vidas, né? Do quanto ele mostra pra gente às vezes que, olha, vocês estão perdendo tempo com coisas que não valem a pena. Mas eu quero que vocês olhem para o que realmente importa, né? E nesse momento ali foi ter visto o sofrimento a dor do meu filho, o sofrimento dele, e ter pensado o quanto o que eu poderia fazer, né, para tirá-lo daquela situação. Da mesma forma, Deus vem com um alento, com um sustento, né, com uma paz que excede todo o entendimento. E inclusive eu queria compartilhar com vocês um versículo que eu recebi esses dias e que veio ao encontro dessa situação e que me deixou muito feliz e me trouxe conforto, né? Eu queria compartilhar com vocês agora. Tá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que nessa noite esse versículo possa também tocar o seu coração
seja lá qual for a situação que você está passando ou dificuldade, saiba que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa salvação. Ele é capaz de fazer com que a gente saia de uma situação de uma forma que às vezes nós nem imaginamos ou nem encontramos saída. E Ele faz com que nós corremos e não fiquemos exaustos, com que andemos e não nos cansamos. E então que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, e muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amém. Obrigada, Jamil, pelo nosso testemunho, que é nosso, né? Nós passamos por isso juntos. E é curioso como as coisas acontecem, né? Exatamente o que o Jamil falou, né? Nós não tínhamos o que fazer, nós já tínhamos feito tudo o que podíamos e a febre do Joaquim não baixava, né? Mas o nosso Deus é poderoso e cuidou do nosso filho naquele momento em que nós não tínhamos ação nenhuma sobre a vida dele, né? A palavra de Deus fala em Isaías 42:5 assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Nosso Deus é poderoso, né? Ele é o grande Criador, o grande detentor de todas as coisas. Amém? Vamos para o momento de louvor, irmãos. Vamos louvar Tu És Fiel, uma música bem conhecida, né, em nosso meio. Eu gostaria de ressaltar o primeiro trecho dessa música, que vai bem ao encontro da palavra que vai ser ministrada hoje, né? E o trecho diz: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Tu nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Amém?
Boa noite, gente boa. Eu espero que todos estejam muito bem e que tenham tido uma semana abençoada. Eu estou aqui, desta vez por áudio, para a gente relembrar todos os aniversariantes que tivemos nesse mês de junho. Vamos lá? No dia 2, tivemos a pequena Nalu. No dia 7, Gustavo. No dia 9, o Bruno, o nosso Bruninho. No dia 18, Samuel Vacai. E no dia 21, tivemos o Roberto. Para os nossos aniversariantes queridos, eu gostaria de deixar 3 versículos da Palavra de Deus que se encontram em Números 6, de 24 a 26. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Um beijo muito grande, que Deus os abençoe e até o mês de julho. Segundo Samuel, capítulo 22, versos de 1 a 7 e de 31 a 33. Cânticos de Davi em ações de graças. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai amado, eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar com o Tiago, ó Pai, através da sua palavra, Senhor, que o Senhor possa usá-lo como um instrumento seu, para que a sua palavra chegue aos nossos corações, Pai, e que ao ouvirmos, Senhor, a tua voz, que essas palavras não sejam apenas um texto ou alguma coisa sem sentido, mas que seja algo que traga uma transformação para as nossas vidas, ó Pai, que traga uma mudança de atitude, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Continue abençoando o Tiago, a sua família, a sua dedicação, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, nos mostre, ó Pai, a sua vontade, seus ensinamentos, seus alertas, ó Pai, para que possamos ficar atentos também naquilo que estamos fazendo de errado. Eu te louvo e te agradeço, Pai amado, por tudo que tu fazes em nossas vidas e pelo grandioso amor que o Senhor tem por nós. E em teu nome eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Boa noite a você que nos assiste, boa noite a você que entrou aqui no canal do Corpo Central. Você é bem-vindo. Você é bem-vinda nessa noite a acompanhar este culto, esse abençoado culto. Deus já tem falado ao nosso coração até aqui. Eu agradeço a oportunidade por trazer a palavra de Deus nessa noite
E essa é uma noite que nós vamos falar um pouco baseado ali no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Eu vou fazer a leitura antes de mais nada, e aí nós vamos pensar um pouco sobre o que Deus tem a falar conosco. Eu vou ler versículos alternados do capítulo inteiro, então você acompanhe o versículo que está aí abaixo. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 24. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, ó meu rei, e meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. E aí segue a partir do versículo 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas das mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retire a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os tilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. 24. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Na versão da linguagem de hoje, a Bíblia diz assim:
a peste acabou em Israel. Nós conhecemos a história de Davi, né? É um personagem muito conhecido de nós. Conhecemos seus salmos, conhecemos como Deus os chamou, conhecemos as suas vitórias e o quão importante ele foi na história de Israel para que se conquistasse muitas terras e também se derrotasse muitos inimigos e se estabelecesse ali uma dinastia dos descendentes de Davi. O coração de Davi era voltado para Deus e, apesar de falho, ele sempre se voltava para Deus, se voltava para ele. Deus havia dado uma promessa para Davi, há pouco antes, ali, ainda em 2 Samuel, que se ele e seus descendentes fossem fiéis a Deus, Deus seria fiel para com eles e eles reinariam para sempre em Israel. E Deus foi tão bom para Davi que ele compõe salmos de agradecimento, hinos de louvor, hinos de confiança, hinos de vitória ao longo de todo o livro de Salmos. Também não faltam salmos de petição, de clamor e de lamento de Davi para com Deus. Davi foi um homem de muitas lutas. Passou por muitas dificuldades, perseguições, teve que se esconder, fugir do seu próprio filho, Absalão. E ao chegar ao fim de seu tempo como rei de Israel, ao estabelecer-se como soberano após tantas guerras, Davi podia então sentar-se em seu palácio, em Jerusalém, e olhando para trás, poderia ver como Deus havia sido fiel com ele. E ele com certeza tinha um coração muito grato a Deus por isso. Nesse capítulo 24, é o último capítulo de 2 Samuel. Se vocês folhearem a Bíblia, no capítulo 1 de 1 Reis, que é o livro seguinte, Davi já está bem velho, e no capítulo 2 é a morte dele. Então a gente pode deduzir que já é o fim ali da vida de Davi. Mas ele ordena que seja feito um grande recenseamento em todo o país. Esse capítulo afirma em 2 Samuel que Deus havia dado essa ordem para Davi, para então causar um grande castigo ao povo de Israel. Interessante que em 1 Crônicas 21 já afirma que Satanás levou a Davi fazer o recenseamento para que Deus então pudesse castigar o povo. De qualquer maneira, nós podemos deduzir então que Deus não havia gostado da atitude de Davi de promover um recenseamento do povo, uma contagem do povo. Nós não sabemos exatamente o motivo, mas a gente pode indicar algumas direções que explicam o porquê de Deus ter ficado tão desgostoso com Davi. Primeiro, Davi ordena que Joabe fosse o responsável pelo recenseamento. Ora, nós sabemos que Joabe era o braço direito de Davi, o chefe do seu exército. Era um homem muito experiente em batalhas. Ele era, no jargão de hoje, um general do exército de Davi. Em 2 Samuel 8,16, afirma a liderança de Joabe com o exército de Davi. Um outro ponto, no versículo 9 desse capítulo 24, a Bíblia afirma que Joabe traz um número grande de homens prontos, aptos para o serviço militar. 800 mil em Israel e 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. Era um número alto, grande, um exército bastante significativo. E aí a gente pode imaginar que talvez Davi estivesse confiante demais no seu exército, na sua força militar. Com seu exército, com seus homens tão famosos por serem grandes guerreiros, ele havia esmagado revoltas internas, havia acabado com inimigos externos, escravizado diversos povos, de maneira que Davi era temido em toda a região. Talvez Davi estava orgulhoso dos seus feitos. Talvez ele sentava no seu palácio e pensava: que grande coisa que eu construí com esses meus homens, que grandes vitórias eu tenho conquistado. A Bíblia não deixa claro o motivo, nós estamos aqui imaginando apenas. Mas ela fala que Deus não gostou dessa atitude. E o recenseamento dura 9 meses, e ao fim aí desse recenseamento, Davi reconhece o seu erro. E aí vem o castigo. E através do profeta Gade, que também é chamado de vidente,
Deus propõe que Davi escolhesse um de 3 castigos possíveis, né? 3 anos de fome, 3 meses de perseguição por outros inimigos, ou 3 dias de praga enviada por Deus. Davi então escolhe os 3 dias de praga, pois sabe que Deus era misericordioso e poderia encurtar o tempo e tornar a mão um pouco mais leve. E o final desse capítulo 24 é muito interessante. A Bíblia narra que morrem, infelizmente, 70 mil israelitas devido a essa terrível praga que foi lançada sobre Israel. Nós não sabemos que tipo de praga que era, que tipo de doença era, mas sabemos que era fatal. E quando o anjo do Senhor então se prepara para destruir Jerusalém, Deus ordena que ele pare com a matança. Eu vou reler aqui desde o versículo 15, agora na versão linguagem de hoje, que diz assim: Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70 mil israelitas. E quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. E guarde esse nome, Araúna, tem algo muito interessante no fim. E a misericórdia de Deus então havia se mostrado ao povo. A peste iria cessar assim que Davi construísse um altar no terreno em que o anjo havia indicado, esse terreno de Araúna, o Jebuseu. E assim Davi faz. Ele constrói o altar, ele oferece ali sacrifícios, holocaustos, ofertas pacíficas, no versículo 25, e o Senhor se torna favorável com a terra e a praga cessa sobre Israel. E você pode estar pensando por que o Tiago está falando disso nessa noite, né? É um tema bem interessante, tem a ver um pouco com a nossa época, mas dessa passagem eu pensei em 3 lições, 3 pontos que nós podemos trazer para as nossas vidas e para a edificação da nossa igreja também. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus nos dá vitórias e conquistas ao longo da nossa vida cristã, mas nós não devemos achar que nós somos os autores dessas vitórias e nem merecedores delas. A Bíblia não deixa claro que isso aconteceu na passagem, como eu já disse, mas podemos inferir que o orgulho por conta do grande sucesso de Davi poderia ter levado a um sentimento de autossuficiência. Saber quantos homens aptos à guerra Davi tinha talvez seja hoje o mesmo que confiar em cada real que nós temos em nossa conta, ou confiar no nosso emprego, ou confiar nos nossos amigos, nas pessoas que estão à nossa volta, e ter confiança de que essas coisas são mais importantes do que a dependência do Senhor. E nessa noite gostaria de lembrar do Salmo 20, versículo 7, que diz assim, também na linguagem de hoje: Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Deus quer que nós confiemos nele. A graça de Deus nos basta para toda situação. Ele pode usar circunstâncias, soluções diversas, ele pode nos abençoar em nossos empregos, nos dar recursos, mas a solução, a resposta certa vem de Deus e não dos nossos recursos, não daquilo que nós temos, não daquilo que nós somos, mas do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria que a gente pensasse nessa noite é que a misericórdia de Deus é muito maior do que os nossos erros. Graças a Deus por isso. A graça de Deus mostrava-se também em momentos como este narrado em 2 Samuel. Às vezes a gente tem a tendência de achar que a época da lei, da graça é só no Novo Testamento, mas não. Deus se mostra de maneira graciosa em todo o Antigo Testamento, em diversos momentos, e aqui é um deles. Deus teve misericórdia do povo de Israel e agiu com graça
salvando aquelas pessoas que iriam ser mortas por aquela peste, cessando aquela peste antes do prazo e tendo misericórdia de Davi e do povo de Israel. Em Lamentações 3, 22 a 25, nós lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu creio que Deus terá misericórdia de nós também, brasileiros, que estamos vivendo essa pandemia que nos assola, né? No mundo inteiro, mas no Brasil de maneira bem incisiva, né? Infelizmente, nós no sábado passado ultrapassamos 500 mil de mortos por conta dessa pandemia. E é estranho, pode parecer estranho aos seus ouvidos eu falar que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas nós precisamos crer nisso, que Deus está agindo com misericórdia, que Deus tem atuado mesmo nessa situação de grande mortandade que tem assolado o nosso país. Deus ainda assim está no controle, tem as suas mãos estendidas para nós e as suas misericórdias têm se renovado. Nós podemos citar diversos testemunhos de pessoas que se recuperaram, pessoas que saíram de situações extremamente difíceis. Sim, é verdade que muitos também morreram, infelizmente, mesmo dentro da Igreja do Senhor. Nós não entendemos porquê, mas precisamos crer que o Senhor tem os seus braços e as suas misericórdias estendidas para nós e que elas se renovam a cada manhã. A fidelidade do Senhor não muda, ela continua, Deus continua fiel apesar da situação. E Deus ele renova as suas misericórdias, como renovou ali em 2 Samuel, livrando o povo de uma situação de morte. Deus também tem renovado as suas misericórdias para conosco. O terceiro ponto, que Deus reverte a maldição do castigo em bênção. E ao estudar um pouco essa passagem e um pouco do que vem depois nos livros em 1 Reis, em Crônicas também, eu percebi algo muito interessante que sinceramente eu nunca havia notado. Esse terreno de Araúna, o Jebuseu, ele precisou ser comprado por Davi. Ele não aceitou que ele doasse o terreno. Os jebuseus eram os habitantes que moravam em Jerusalém antes do povo de Israel tomar a cidade, e muitos deles foram poupados e continuavam vivendo no meio dos judeus. E esse é o caso de Araúna. E nesse terreno que Davi compra, ele constrói um altar ao Senhor. E a Bíblia fala que quando ele constrói um altar, a peste acabou em Israel, no versículo 25. Uma grande bênção. A ira do Senhor havia cessado. A vida poderia ser retomada normalmente. Não havia mais castigo, não havia mais peste, não havia mais doença sobre o povo. E é interessante que em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, o nome de Araúna é retomado lá na frente, no tempo de Salomão. E olha que interessante, Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Meus irmãos, esse terreno que Davi compra para cessar a peste é o terreno que Deus havia escolhido mais para frente para a construção do templo de Jerusalém por Salomão. E essa passagem é narrada tanto em 1 Reis quanto em Crônicas também. E também é um local que é próximo, ou o local exato, há uma discussão quanto a isso, do sacrifício que Abraão faz a Deus quando ele é mandado que sacrificasse Isaque, mas que um anjo do Senhor intervém e providencia aí um animal, um carneiro, para que seja sacrificado no lugar de Isaque. Lá em Gênesis temos essa história registrada. É um local sagrado, é um local onde a graça de Deus se mostra inúmeras vezes e aponta para o plano de salvação, plano de redenção de Deus. Não é coincidência. O mesmo local
onde é sacrificado um carneiro no lugar de Isaque. Ainda na época de Abraão, é o mesmo lugar que Davi oferece sacrifícios para salvar o povo de Jerusalém dessa peste, e é o mesmo lugar onde Salomão constrói o templo do Senhor, um templo que marca a presença de Deus, que representa Deus presente com o povo ali. E também, muitos anos mais tarde, o mesmo local onde Jesus estaria pregando e anunciando a chegada do reino de Deus. A grande maldição da peste, enviada então para castigar o povo, reverte para a edificação do templo de Deus e a reconciliação do povo com Deus. Olha que interessante. Entenda, e aqui uma importante observação, eu não estou dizendo que a pandemia de Covid-19 seja um castigo mandado por Deus. Não estou dizendo isso, eu não acredito assim. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo dessa situação que nós vivemos hoje, Deus poderá levantar uma igreja sólida, uma igreja mais certa de pertencer a Cristo, mais engajada na missão, sabendo que o tempo é curto e que é necessário espalhar logo as boas novas. Uma igreja mais apaixonada por Jesus, mais inclinada a obedecer os seus mandamentos. Eu creio dessa maneira. Da mesma maneira que do terreno do Jebuseu é construído, após a peste, o templo do Senhor, a igreja do Senhor nos nossos dias pode ser reconstruída, pode ser edificada, também cessando esse momento que nós vivemos da pandemia. E a minha oração nessa noite é que o corpo central, o exército de salvação, façam parte desse momento, em que a palavra de Deus poderá ser anunciada novamente, com paixão, com intrepidez, quando nós abrirmos os nossos salões, quando nós convidarmos as pessoas, pudermos congregar juntos, que seja um momento em que muitas almas se cheguem aos pés de Cristo, e que seja um momento de uma grande oportunidade para a nossa igreja, de apontar para Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos restaurou, nos redimiu de uma situação de morte para uma situação de vida. Amém? Para concluir, eu gostaria de ler novamente o versículo 25 de 2 Samuel 24. O finalzinho dele diz assim: o Senhor respondeu à oração dele, de Davi, e a peste acabou em Israel. Não tem como a gente não se emocionar com esse versículo, né? Aqui em 2021, a gente anseia por essa resposta de Deus, né? Nós oramos a Ele, fazemos vigílias, clamamos para que o Senhor intervenha nessa situação de pandemia que nós vivemos. E eu acredito que Deus pode sim intervir de maneira milagrosa na nossa situação, como fez no tempo de Davi. Eu acredito já que muitas coisas Deus já tem nos dado, para que o nosso sofrimento seja diminuído nesse momento. As vacinas, o distanciamento social, o uso de máscaras, a possibilidade de trabalhar em casa, as chamadas de vídeo, esse espaço do culto online que nós estamos, são bênçãos de Deus, coisas que Deus tem nos dado, ferramentas que Deus tem nos dado para que a gente passe por esse momento com a nossa fé, com a nossa saúde e com a nossa integridade. Graças a Deus por essas coisas, mas Deus pode fazer muito mais, Ele quer fazer muito mais. Ele pode acabar com a peste, com a pandemia, pode trazer edificação para a nossa igreja, pode restaurar a minha e a sua vida, pode criar um senso de missão e de compromisso renovados nele, e pode encher o nosso coração de alegria e esperança, mesmo em meio a uma tragédia humanitária que já ceifou a vida de milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Eu creio que Deus está falando conosco através dessa leitura, da sua palavra, através dessa mensagem, através do culto, de tudo que já aconteceu. E eu gostaria que você não deixasse a oportunidade passar nessa noite, que você tenha um tempo de renovação do seu compromisso com Deus. Ore para que Ele cesse essa pandemia. Ore a Deus para que Ele nos dê ânimo, que nós possamos animar os nossos irmãos,
que nós possamos ter esperança, cultivar a esperança em nosso coração e que nós possamos crer que Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos. O templo do Senhor, a sua igreja, será edificada no fim dessa pandemia. Será um momento, eu creio, de voltarmos para Jesus, esquecer a política, esquecer as coisas que têm atrapalhado a igreja a focar naquilo que realmente importa, pregar o Evangelho. Não importa envolvimento com partidos, com política, com situação, coisas que têm destruído o nosso país, infelizmente. Mas a minha oração é que nós nos voltemos ao fim dessa pandemia para aquele que é o doador de toda a vida, aquele que nos deu a nossa salvação, Jesus Cristo, e que nós possamos ter graça, saúde, fé, para vermos as grandes coisas que Deus vai fazer no nosso meio. Eu creio dessa maneira, meus irmãos. Eu gostaria que você também tivesse fé e pudesse crer que Deus vai fazer muito mais no nosso meio. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor mantenha a nossa fé viva, Senhor, nos nossos corações, que nós possamos sentir o Senhor perto de nós a cada dia, que possamos sentir que o Senhor está conosco, Senhor. E, ó Deus, pedimos que o Senhor de alguma maneira intervenha nessa pandemia que estamos vivendo, Senhor, que ela cesse, que possamos falar como diz esse versículo de 2 Samuel, a pandemia cessou no Brasil, porque o Senhor teve misericórdia de nós, ó Deus. Nós te pedimos nessa noite, pedimos pelas pessoas que têm desanimado, Senhor, pelas pessoas que não têm crido mais, pelas pessoas que têm olhado às vezes para trás, que têm olhado para as circunstâncias, ó Deus. Pedimos por aquelas que têm acreditado em falsos messias, aquelas que têm esperado em outras coisas que não o Senhor, pela salvação, Senhor. Pedimos misericórdia e pedimos a Tua restauração nessa noite, Senhor. Que o Senhor fale conosco, nos dê fé, nos dê, Senhor, nos ajude a crer que o Senhor pode, acima de todas as coisas, levantar a nossa igreja, Senhor, levantar a nós nessa noite e nos dar um novo ânimo, Senhor, e que a Tua igreja seja edificada através, Senhor, do Teu Espírito Santo, que haja, Senhor, realmente restauração da parte do Senhor e que possamos estar jubilosos, lembrando de tudo que o Senhor fez em nosso meio, Senhor, nessa época. Fica conosco, abençoe cada irmão que está assistindo esse culto. O Senhor sabe que cada um passa, Senhor, e pedimos que o Senhor dê uma bênção especial para cada um nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor te abençoe nessa noite. E as alturas, celeste subir, anjos descer.